No vídeo de hoje nós vamos falar sobre formatação condicional. Vamos aplicar esse conceito de formatação dentro das nossas tabelas. Quando nós aplicamos formatação condicional, como o próprio nome diz, eu preciso de uma determinada condição. Então, neste exemplo que nós temos aqui, eu tenho um extrato de conferência, né, de uma determinada movimentação bancária e quero, por exemplo, aplicar onde eu tenho valores negativos em vermelho e o registro das operações, né, como débito, também quero destacar em vermelho. Então, vamos selecionar esse nosso intervalo para aplicar a formatação. Eu vou aqui nas células C10 e vou puxar meu intervalo até o saldo atual, que está em C19. E vamos no botão Formatação Condicional. Eu vou procurar o quê? Realçar regras das células e onde o valor seja menor do que. Ó, clicamos aqui e ele quer formatar células que são menores do que, no caso, menores do que zero. Olha lá. Os meus valores negativos já ficaram em destaque, né? Já estão com a cor vermelha. Só que eu não quero vermelho claro na célula e o texto vermelho escuro. Eu quero simplesmente escolher uma outra opção aqui, ó, texto vermelho. Clicamos ali, deu OK, e olha só que interessante. Todos os valores negativos já estão em vermelho, independente do valor. Se eu mudasse este valor aqui de 120 para menos 120, ele também fica vermelho, ok? Agora vamos fazer o intervalo das operações aqui. Ó. Eu vou selecionar as operações, né, que vai entre D10 até D19, e fazer praticamente a mesma coisa. Formatação condicional, realçar regras, só que não vou pedir se os valores são, né, maior ou menor, eu vou pedir que contém o texto D. E olha só, eu botei D minúsculo e ele entende, né, que D pode ser tanto minúsculo quanto maiúsculo, ok? E eu vou escolher também com a cor vermelho. Apliquei OK, funcionou perfeitamente. Vamos só dar aqui uma modificada, vamos imaginar que eu gastei muito mais do que R$120, menos R$400. E olha lá, o meu saldo agora é um saldo negativo, ficou em vermelho e marca lá que eu estou em débito com o banco. Certo? Bom, a partir dessa planilha nós vamos passar para a planilha seguinte, onde eu tenho aquele controle de médias, de notas de alunos, muito interessante porque às vezes eu quero dar um destaque para determinadas condições, que é o que nós vamos fazer agora. Então diz o seguinte ali, né? As notas e médias que estiverem maior ou igual a 7 devem estar em azul. Caso contrário, todas as notas e médias devem ser vermelho. Muito bem, então como é que nós vamos fazer este nosso critério de formatação? Eu vou marcar este intervalo de célula entre B4 até D8 e vou aplicar a formatação condicional. Realçar regras das células e vou pedir o seguinte, valores maiores que... E agora? Maior que 7, será? Vamos ver aqui, maior que 6,9, né? Ó, 6,9 é 7. Né? Maior que isso só pode ser 7. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou preencher com o vermelho claro? Não, eu vou trocar aqui e vou escolher o meu formato personalizado. Porque eu estou aqui ó, com a solicitação para modificar a cor para azul. Então eu vou escolher a cor azul, vou aplicar aqui um negrito, só para dar um destaque, e ok, olha lá. As notas maiores do que 6,9, ou seja, 7 em diante, estão em azul. Vou dar ok. Agora, com este mesmo intervalo selecionado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a regra da formatação condicional caso a nota seja menor que 7, ou seja, caso o aluno tenha uma nota ruim, né? Então, a mesma coisa, formatação condicional, realçar regras das células, agora procuramos menor do que. É menor do que 7? Menor do que 7. E ele já me sugere, inclusive, o mesmo preenchimento vermelho. Não, não quero nada vermelho. Não desta forma, apenas quero o
texto vermelho. Só que ele não veio em negrito. Então, eu vou formatar personalizado, escolher o meu texto vermelho escuro e aplicar negrito. Ok, ok. Todas as minhas notas e médias já estão formatadas. Agora, falta passar para a próxima etapa que diz: a palavra aprovado deve estar formatada com verde, enquanto recuperação deve estar formatada em amarelo. Onde é que eu tenho isso? Na coluna E. Eu vou selecionar aqui a minha coluna E, a partir de E4 até E8, e vou novamente aplicar formatação condicional. Agora, realçar regras das células, eu vou procurar de novo, né? Ou texto contém ou é igual. Eu vou procurar aqui, ó, texto contém. Quando eu botar aprovado, ele vai estar me sugerindo vermelho e eu quero verde, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, preenchimento verde e texto verde escuro. Ótimo, já está pronto. Esse aqui eu peguei dos estilos pré-definidos. E para fazer a recuperação em amarelo, mesmo intervalo, formatação condicional, vamos procurar de novo, texto contém, aí nós vamos digitar o texto, que é recuperação. Recuperação. Coloca lá o C cedilha, né, o acento direitinho, e aí eu vou preencher com o quê? Preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Deu ok. Perfeito. E vamos para a próxima planilha. Na planilha 3, nós temos registros de entrada e saída das pessoas de um determinado local. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma coluna com datas, uma com o CPF dessas pessoas, uma com o registro da entrada marcada em horas, da saída também marcada em horas e o tempo do acesso que a pessoa ficou lá em horas. A primeira condição ali, localize quantas vezes o CPF com este número aqui teve acesso ao local e pinte de amarelo. Vamos lá. Então eu vou aproveitar, selecionar esse CPF aqui, vou copiar e agora sim eu posso selecionar a coluna do CPF. Eu copiei para não ter nenhum problema na hora de digitar e digitar errado. Então, de B4 até B12, este é o intervalo. Vou em formatação condicional, buscar realçar regras das células e escolher é igual a, porque eu quero um número exato, eu quero uma informação exata. Clico ali, ele já veio com um CPF, né? Eu vou escolher o Ctrl V aqui para colar o meu número, e olha só, ele já achou, tá? Ele encontrou uma ocorrência do CPF, só que ele está pintando de vermelho, eu quero que isso seja pintado de amarelo. Então, eu vou escolher aqui, ó, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Ok, perfeito. Resolvemos a nossa primeira formatação. A segunda diz assim, ó, pinte de verde os acessos existentes com um intervalo de horas entre 7h50 até 8h10. Bom, ele falou intervalo de horas, né? Ou seja, ele quer saber o tempo de duração que a pessoa ficou lá, né? Pinte os acessos. Então, eu vou selecionar entre E4 até E12, buscar formatação condicional, realçar regras das células e buscar aqui, ó, está entre, vamos colocar os valores, está entre as 7 horas e 50 minutos e 8 horas e 10 minutos. Olha lá, já existem alguns valores, né? 2 pessoas, e ele pede para pintar isso de verde. Então, vou aplicar aqui preenchimento verde com texto verde escuro. Tá lá, tá marcadinho, pintadinho. Ok. A última é destaque em vermelho os acessos do dia de ontem. Essa é bem legal porque
Essa planilha aqui está com as datas, né, do dia que está sendo gravado. Então nós temos aqui o dia de hoje, dia 11, né, e outros dias aqui anteriores ao registro. Ele quer o quê? As datas de ontem, de acordo com a data do sistema. Então, eu vou selecionar a coluna de datas, que vai de A4 até A12, pedir formatação condicional, realçar regras das células e eu vou escolher o quê? Uma data que ocorre. Clico ali e olha que interessante. Eu tenho a opção do ontem, a opção hoje, amanhã não tenho aqui, né? Mas poderia ter. Olha só, nos últimos 7 dias, eu vou escolher apenas o que ele está me pedindo, ontem, e vou deixar isso com destaque em vermelho. Clicando aqui então para sair, este foi o resultado, né, que foi solicitado na tabela de registros para entrada e saída. Eu espero que você tenha entendido a formatação condicional, que ela, né, possa ser utilizada por vocês aí em muitas outras possibilidades. Ela vai ainda um pouco mais do que isso. Esse é um exemplo básico para as pessoas poderem entender os conceitos de formatação condicional, mas tem muita coisa legal que pode ainda ser aplicada, tá? Escreve aí no comentário o que você quer ver, né? Curte, e aí eu vou visualizando isso. Posteriormente, podemos colocar mais vídeos de formatação condicional também, ok? Então, fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim e um grande abraço. Tchau, tchau.